Bem-vindo ao meu podcast do Global Advocate Career Podcast, onde atrás de cada carreira existe uma pessoa que vale a pena conhecer. Hoje vamos falar um pouco, vamos ter uma conversação com minha amiga, meu colega, uma pessoa que eu admiro muito, Helen Naves, fundadora de H. Naves Advogados, localizado em São Paulo, Brasil. Helen, bem-vindo ao The Global Advocate Career Podcast. Tudo bem? Muito obrigada, tudo ótimo. E com você também, né? Definitivamente, depois de sérios probleminhas, técnicas, verdade, Helen? Estamos aqui, tudo bem, você está lá, eu estou cá, estamos ótimas, graças a Deus. É isso, muito bem. Estou muito feliz de estar aqui com você, Michelle. Muito obrigada, um honor para mim. Helen, só para novos ouvintes, meu podcast é um podcast onde eu faço conversações com pessoas que têm carreiras diferentes, né? Saber um pouco da pessoa atrás de sua carreira. Hoje vamos falar com Helen e saber um pouco mais dela, seu vida profissionais, sua trajetória um pouco, e também falar sobre seu novo, não quero falar aventura, mas uma oportunidade. Meu projeto. Isso, seu projeto de seu companhia, né, Helen? Bem, sim. Então, Helen, conta-me um pouco. Você mora em São Paulo mesmo, né? Eu moro em São Paulo, capital. Eu sou nascida em Minas. Minas? Mas Minas Gerais, sou mineira. Que bom. Mas eu me mudei para São Paulo ainda adolescente, com 18, 19 anos, para fazer a faculdade de Direito. E desde então fiquei aqui. Mais de 20 anos já se passaram. Bem cá, Helen, você se sente mais paulista ou você se sente mais do Belo Horizonte? Que você, desculpe, mineira. Você se sente mais mineira? Eu sou mais mineira. Não tem como, eu não sei. Sou mineira, eu disfarço um pouco meu sotaque, porque são muitos anos já morando em São Paulo. Tá. Mas minha região é no Triângulo Mineiro, eu nasci em Uberaba, então o sotaque é um pouquinho diferente de BH, tá. Mas quando eu deixo falar mais normalmente, eu falo muito mineirês. Eu sou mais mineira. Então, seu sotaque eu escuto um pouco paulista, né? Também? Mas conta-nos, como era a sua infância, né? Sua infância era fácil no sentido do sua educação? Conta-nos um pouco da sua formatura educativa, né? Bom, eu acho que eu tive uma infância muito tranquila e muito feliz, né, em Uberaba. Eu fui criada, né, pelos meus pais, morei com eles até os 18 anos. Tenho 2 irmãos, então eu sou a única menina da casa. E os meus pais deram para a gente essa lição de que os estudos serão as nossas heranças, né? Então, o que eles puderam nos passar foi que o que eles podiam nos oferecer era uma boa educação. Então, aqui no Brasil, acho que você sabe que as escolas particulares tradicionalmente têm um ensino melhor, né? Mais forte, né? Principalmente para as grandes universidades que você precisa prestar um teste de conhecimento. Então, as escolas particulares de primeiro grau preparam melhor, de uma forma melhor, os alunos para prestar esses testes para ir para as universidades.
Tá. E que, contrariamente ao sistema de primeiro grau, o ensino superior, as escolas mais tradicionais são as escolas públicas, né? São as universidades federais, as universidades estaduais. Mais recentemente, existem escolas muito boas, e tão boas ou melhores agora, que são particulares, mas tradicionalmente, historicamente, as universidades federais e as estaduais eram as de maior ranking, vamos dizer. De verdade? Então, quando você fala escolas particulares, você está falando de escolas privadas? Pode dizer privada, tá? Isso, pode. Ok, São tá as bom. private schools. Private schools, tá. Isso, as public schools são as escolas de ensino médio, do primeiro grau. É mais comum, né? Infelizmente ainda, o sistema de educação aqui no Brasil ainda tem muito a desenvolver. Então, tem algumas escolas que não têm não são tão eficientes no ensino, então os alunos ficam com dificuldade para passar nesses grandes exames. Entendi. Mas o fato é que eu estudei em Minas, numa escola particular, e sempre muito voltada para fazer uma universidade pública, que eu pudesse me dedicar aí ao ensino, né, à carreira, e foi isso que eu fiz. Então, a minha vida em Uberaba foi muito boa, brinquei muito, brinquei na rua, tinha muitos amigos, e estudei para vir para São Paulo e para virar uma advogada. Então, então, você mudou a São Paulo e você morava também nos Estados Unidos, né? Eu fiz o último ano de high school. Eu fiz um intercâmbio nos Estados Unidos. Em qual estado? Em que estado? Michigan. Michigan. Nossa, um estado interessante, né? Conta-nos como você encontrou Michigan, o estado. Acho que é estado democrata, né? Sim. Mas conta-nos. Eu considero, Michelle, o meu intercâmbio como um divisor. E tem a Ellen antes do intercâmbio e a Ellen de depois do intercâmbio. Quando eu fui, eu era muito menina, com 17 anos, filha, né, de pais mineiros, única filha. Então, eu era bem imatura, fazia tudo muito dependente dos meus pais, e a ida para os Estados Unidos foi a quebra do cordão umbilical. Uau! Foi a primeira vez que eu saí de casa, e depois tanto é que não voltei mais, porque depois eu já me mudei para São Paulo, então eu saí de casa com 17 anos, morei com 3 famílias americanas, porque o intercâmbio promovia a vivência com diferentes famílias. Tá. E eu conheci a típica família americana, que come brunch nos domingos, que assiste jogo de futebol americano, vai todo mundo para a escola assistir o jogo de futebol dos filhos. Tá. E come no Taco Bell e tudo mais. Taco Bell, então... nossa! Taco Bell é como Habib's, né? Acho que Habib's é melhor, mas não vamos falar sobre isso agora. Com 17 anos, Michelle, eu adorava tudo, eu amava tudo, podia comer, eu achava tudo muito legal. Então foi muito bom, foi meu primeiro contato com a cultura americana, e desde aquela época eu já tinha um desejo de voltar e estudar nos Estados Unidos e aprender mais, enfim, com o mundo, né, com a realidade americana, que eu aprendi muito. Interessante. E você, como encontrou as famílias quando você contava que você era brasileira, né? Porque acho que a maioria de americanos, não, a realidade é que a maioria de americanos não tem passaporte. Então, que acharam? Que eles contaram a você sobre o Brasil? Sabiam onde? Tem várias histórias, tem várias histórias. Tinham pessoas que confundiam e achavam que o Brasil era Portugal.
Ah, é aquele país na Europa? Mas tudo bem, são mais de 20 anos atrás, não tinha internet, então as pessoas ainda não tinham tanto conhecimento do mundo. Acho que hoje, claro, mudou muito. Mas sim, eu tinha perguntas muito engraçadas, se aqui no Brasil tinha prédio, se a gente morava na selva. Nossa, selva, ok. Nossa, um pouco de vergonha, né? Como americana. Jungle, se a minha cidade ficava no jungle, se tinha prédio, Nossa. juro. Mas era muito divertido e foi quando realmente eu senti que eu estava promovendo o Brasil, pelo menos aquelas pessoas com quem eu convivi. Sim. Eu explicava que nós vivíamos em grandes cidades e que o Brasil era gigante, era tão grande quanto os Estados Unidos. Exatamente. Bom, então, com essa experiência, que era boa, graças a Deus, você voltou. E depois quando é que você sabia que queria estudar advocacia, né? Lei? Quando você decidiu isso? Você sabe que o intercâmbio também me fez pensar bastante. Eu sabia que eu queria ir para alguma matéria que eu pudesse escrever, que eu gostava de escrever. Então eu tinha pensado em fazer jornalismo. Depois eu pensei em fazer em relações internacionais, que também tinha a ver com essa coisa de conhecer outros países, outras culturas. Mas eu achei, na época, que o direito era tão amplo que se eu fosse para a escola de direito, eu poderia escolher várias carreiras. Com certeza. E eu era muito jovem, eu não tinha certeza exatamente o que eu queria fazer. Então, eu optei pelo direito porque eu sabia que tinha uma possibilidade maior de carreiras diferentes. Foi bem isso. Ah, tá. Então, sua formatura de ser advogada é o mesmo como aqui nos Estados Unidos? O processo é quase igual ou não? Você diz quando para ter a licença de advogado, para ter licença, né? sim. Sim, aqui é um pouco diferente, a gente vai direto do high school para a universidade, a gente não tem o undergrad, por exemplo, então por isso que eu fiz a faculdade, eu entrei com 19 anos, estudei 5 anos, a faculdade de Direito são 5 anos, e quando eu finalizei no último ano, no 5º ano, eu prestei o exame da ordem, que é o Bar Exam, aqui em São Paulo, e aí eu passei, e aí no ano, eu me formei em 2001, eu já tinha licença como advogada. Uau, 2001. Tá, então, você começou a trabalhar em firmas mais grandes, né? Companhias mais grandes. Sim, sim. E para quantos anos você trabalhou em companhias, nesse ambiente? Nos primeiros anos, Michel, quando eu me formei, eu fui convidada para trabalhar num departamento jurídico de um banco. Oh. Então, eu trabalhei em banco, trabalhei em 2 bancos no início da minha carreira. E eu tive um chefe que ele me disse que para trabalhar para banco, para ter banco como cliente, eu precisava entender como funciona um banco. Okay. E eu aprendi isso, segui esse conselho e trabalhei durante 8 anos, quase 10 anos em banco, em diferentes áreas, no departamento jurídico, mas atendendo a diferentes áreas. E foi onde eu adquiri o meu conhecimento mesmo e o expertise nessa área, que é uma área que, quando eu fiz a faculdade de Direito, não havia tantas matérias na faculdade relacionadas a essa área do direito. De verdade, Helen? Por quê? Por quê? Porque é uma matéria muito específica e não é uma das grandes áreas tradicionais do direito, como criminal law, como direito penal, direito civil, direito comercial, tem direito tributário, tem algumas grandes matérias que você que você gasta mais anos na faculdade estudando. E o direito bancário e mercado de capitais, que é a minha especialização,
Eu tive um semestre na Só um minha faculdade. semestre? Só um. Então, eu adquiri na faculdade, a gente diz que a gente adquiriu a base, os foundations dessa matéria. Mas o detalhe da regulamentação, do funcionamento, na minha experiência, eu aprendi na prática, nos lugares onde eu trabalhei. E depois eu fiz especializações, eu fiz uma especialização, eu fiz um mestrado, o meu LLM também foi nessa área, mas na graduação no Law School, eu tive grandes matérias do direito, mas eu não tive tanto aprendizado nessa área específica. E aí, depois que eu fui para os grandes escritórios, aí eu fiz o LLM, eu fiz o meu mestrado, né, em Nova York, e foi quando eu fiz o switch, né, quando eu fiz a troca de sair de banco para ir para escritório. E aí, desde então, eu fiz uma carreira, passei por algumas grandes bancas de advocacia aqui de São Paulo. Helen, quando você estava estudando, você também estava estudando inglês? Como é que você aumentou seu conhecimento do língua inglês? Como que você praticava? Porque o seu inglês é perfeita. Eu sei que você morava também nos Estados Unidos, mas durante esse tempo depois de Michigan, como que você seguia seu conhecimento do idioma? Bom, eu vou ser sincera. Eu sempre gostei muito de aprender, assim, eu gostava de estudar. Então eu li livros de literatura em inglês, eu lia um em português e um em inglês. Eu mantive as minhas amizades com os meus amigos americanos e outros intercambistas, então eu viajava, revisitava esses amigos meus, então sempre tive contato com a língua. E quando eu comecei a estudar aqui no Brasil também, eu comecei a pensar que eu iria voltar para fazer o mestrado fora. Então, eu continuei lendo e estudando em inglês. E no trabalho, quando eu trabalhei nos bancos, eu também tinha muito contato com o inglês. Eu trabalhava com os contratos em inglês, eu tinha contato com um advogado americano, então eu falava inglês. Assim, basicamente, eu nunca deixei de estudar, eu nunca deixei de ler, ver os filmes, viajar, eu sempre pratiquei bastante o inglês. Mas quando eu fiz o mestrado, quando eu estudei em Nova York e aí trabalhei, aí eu realmente me aprofundei mesmo. Então, quando você comunicava com gente, com seus colegas de Nova York, outros advogados, eles falavam ou sabiam algumas palavras em português ou não? Não. Só obrigado é todo Só mundo obrigado. falar. Ou caipirinha. Ou caipirinhas, Então, você voltou aos Estados Unidos e nesta vez você era formada, né? Formada em sua carreira. Conta-nos sobre a sua experiência como advogada brasileira praticando no Nova York. Sim. Foi uma experiência maravilhosa, eu acho que complementou a minha formação, tanto acadêmica, da escola de direito, como minha carreira profissional, porque eu tive outra visão. Então, o sistema de ensino na universidade americana é bem diferente, pelo menos da minha escola, de onde eu estudei. Assim, na faculdade de Direito em Nova York, eu aprendi tudo muito prático, tudo muito racional, um esquema. Eu conseguia visualizar a regra, aplicar a regra no caso concreto, então era tudo muito prático. No Brasil, eu estudei muita coisa teórica, muitos foundations, princípios, etc. Então, para mim, foi realmente algo que acrescentou aquilo que eu já sabia. E no escritório, né, que eu trabalhei em Nova York, eu aprendi a questão de ser eficiente, de vá direto no ponto,
atender o cliente de forma eficiente, de responder. Nossa. Nesse sentido, o americano é muito, né, preto no branco. Preto branco. E você acha que a maneira americana é mais brusca, mais direita, menos... Com jeitinho. Você acha que é melhor ou não? Na minha opinião, sim. Eu gosto do estilo americano de, não digo de ser brusco, né? É no sentido de ser direto, vai direto ao ponto. Tá. É o que é, a regra diz isso, você pode fazer de uma forma X ou Y, enfim, no meu dia a dia, eu vejo um valor muito grande quando você passa um panorama específico e certo para o cliente, do que você falar, veja bem, a lei diz isso, mas, sabe? Então, eu gosto muito dessa praticidade do americano, ir direto ao ponto. É claro que com formas e formas de se fazer, mas eu aprendi muito essa questão da praticidade do americano e também foi um diferencial para mim hoje, né, atuando aqui no Brasil, tendo essa experiência profissional lá fora. Acho que muito bem. Você acha que isso, o que você fez em viajar aos Estados Unidos, estudar e também praticar direito, é um sentido comum entre seus colegas? Você acha que tem esse desejo de também estudar nos Estados Unidos? O que você acha, Helen? Eu acho que sim. Na minha área de atuação, nessa área financeira, é muito interessante para os advogados terem uma experiência fora, ou acadêmica ou profissional. Então, sim, eu vejo as novas gerações também fazendo esse movimento de ter a vivência no exterior. Algumas pessoas acabam ficando, optam por outras carreiras, mas a grande maioria, na minha experiência, eu vejo que volta para o Brasil e utiliza esse conhecimento e essa experiência a favor aqui no Brasil, na carreira aqui. Que bom. Então, você acha que quando uma pessoa volta ao Brasil, ambiente profissionais, supports, dá essa oportunidade de praticar uma maneira diferente direito ou não? Você acha que... Eu acho que sim, Michelle, pelo menos nos escritórios grandes que eu passei, todos eles incentivam e apoiam os advogados que querem morar fora e passar por uma experiência. É claro que é sempre um desafio escolher o melhor momento na carreira, então para as mulheres que talvez sejam casadas ou que tenham filhos, e que estão no momento da carreira para se tornar sócia. Hoje eu vejo que é muito importante ter um planejamento de carreira, não esperar que as oportunidades aconteçam. Uma coisa que eu aprendi também nos Estados Unidos, que eu não aprendi no Brasil, é sempre questionar onde eu me vejo, onde eu estarei daqui a 5 anos, onde eu estarei daqui a 10 anos, para eu estar neste lugar, o que eu preciso fazer hoje, o que eu preciso fazer daqui a 1 ano. Então, o planejamento, né? Aqui, quando no início da minha carreira, a gente reagia às oportunidades de trabalho, batiam, a gente recebia propostas de trabalho, e hoje eu vejo que tem muitas oportunidades, muitos caminhos, escritório grande, escritório médio, escritório pequeno, empresa, banco, startup, tem várias carreiras no governo. Então, é super importante fazer esse planejamento. E os escritórios, na minha concepção, acho que eles ajudam, sim, a ter esse planejamento. Que bom. Acho que, você sabe, eu sou coach de carreira e quando eu falo com meus clientes, eu falo mesmo, a pessoa precisa ter um planejamento, né? Como você falou. Sempre. Vamos falar sobre um pouco disso. Você acha que agora mesmo
Bom, vamos falar sobre uma estatística, né? Sobre que agora, no Brasil, as mulheres são mais, há percentagem mais de mulheres advogadas que advogados, né? Você que acha desse número? Eu não me estranho, eu não estranho, para mim é algo visível quando a gente vai em reuniões, em eventos, mesmo nas universidades, a gente vê realmente um número grande de mulheres. Mas quando a gente olha mais de perto, tanto em empresas, em bancos, em escritórios de advocacia, infelizmente a gente não vê essa diversidade em todos os níveis da empresa. Nossa. Então, talvez na base vemos mais mulheres, eventualmente, mas quando a gente olha no topo da pirâmide, nem sempre as mulheres estão em maioria, como em números, né? Como você está falando, em números reais, elas já são a maioria, mas nem sempre vamos dizer, nas posições de liderança dessas instituições, nem sempre esse número está refletido. Ainda há uma distorção nesses números. Você observou isso quando trabalhava em grandes companhias, em companhias bancárias, igual a companhias ou firmas grandes? Você encontrou isso realmente? Sim, nos bancos era muito nítido. Assim, no início da minha carreira, né, 10 anos atrás, muitas reuniões, Michele, eu participava onde eu era a única mulher. Uau! Muitas reuniões. No departamento onde eu trabalhava, a minoria era mulher, a grande maioria era homem. Então, os bancos, as instituições financeiras, tradicionalmente, eram ambientes onde tinham uma maior presença de homens. Hoje, melhorou muito, avançou, né? Então, a gente tem uma diversidade maior. Mas pelo que eu entendo ainda, estou um pouco distante dos bancos, mas pelo que eu entendo, há um esforço aí muito grande no sentido de aumentar a diversidade. E eu acho que é isso, acho que é o caminho, né? Não, se de fato a gente tem um número maior de mulheres, esse número deve refletir em todos os segmentos, né? Com certeza, Helen. Me imagino também que esse número ainda é um pouco pior para gente do core, né? Gente, pessoas profissionais nesses níveis. Sim, aí a gente já entra em outras barreiras, né, Michele? Aqui no Brasil a gente tem a barreira econômica muito grande, porque alguns grupos, né, de pessoas, até de regiões diferentes, não têm as mesmas condições econômicas de estarem ali em igualdade de condição para disputar uma vaga na universidade ou na empresa. Então, a gente ainda tem muito que avançar nessa questão. Mas, de novo, a gente tem cada vez mais, não só regulamentação, no sentido de inclusão, que seja através de cotas em universidades exclusiva para estudantes de determinada raça, enfim, a gente tem todas essas questões e um esforço muito grande também das empresas, das companhias, de fazerem com que essa diversidade chegue em todos os níveis, não só, e também não só, né, em diversidade de gênero, mas a questão racial e todas as demais. Na realidade, pouco a pouco, é lento demais, mas está acontecendo. Aqui nos Estados Unidos, vou compartilhar outra estatística, aqui nos Estados Unidos não é melhor, né? 37,4% dos advogadas são advogadas. Ao contrário, 62,6%
são advogados, ou seja, a porcentagem nos Estados Unidos é péssima. Então, acho que os americanos podem aprender de todos os brasileiros. Aunque a gente pode dizer, mas eu não sou concorda com você, mas acho que sim. Então, vamos falar um pouco sobre quando você decidiu criar seu próprio escritório, né? Escritório, né? Eu acho que foi o nascimento do escritório foi uma consequência dos anos que eu passei, esses últimos anos, trabalhando em instituições financeiras e em escritório, outros escritórios. Right. Eu consegui aprender e viver diferentes ambientes, culturas, vi o lado bom e o lado não tão bom desses lugares, e também cheguei a um ponto em que eu senti segurança do meu conhecimento, da minha experiência, para conseguir percorrer um caminho meu. Na verdade, o que eu buscava era uma autonomia maior na condução dos trabalhos, na relação com os clientes. Eu também aprendi ao longo dos anos que a relação de confiança que nós, advogados, criamos com os clientes é essencial. Essencial. É mais até importante do que o conhecimento técnico, porque o conhecimento técnico a gente aprende, a gente estuda, a gente, enfim, existem várias formas de se atingir esse resultado, mas a confiança, o cliente chega e fala, não, eu quero falar com a Ellen sobre isso, porque eu confio nela, eu sei que ela já viu isso e tal, tal, tal. Então, para mim foi uma consequência. Eu acho que há 10 anos atrás, ou há 5 anos atrás, eu não estava pronta. Não que eu esteja, eu ainda tenho muito que aprender, né? Eu quero aprender muito ainda, quero estudar, mas hoje eu me sinto com segurança mesmo, com confiança de que eu consigo percorrer esse caminho, ainda que eu não tenha uma grande placa aqui atrás. Por enquanto, é o meu nome, né? A minha história, a minha experiência, que é isso que eu acho que pode agregar, enfim, para os meus clientes. Helen, vamos falar um pouco, você contou que não se sentia preparada há 5 anos, né? Você pode contar, porque acho que são ouvintes que quem sabe, a pessoa escutando nessa entrevista está pensando, eu quero também formar meu próprio escritório ou fazer alguma coisa diferente, né? Uhum. Conta-nos, por que você não sentia preparada há 5 anos? Eu acho que primeiro, da parte técnica, eu achava que eu precisava ter um chefe para discutir os assuntos. Eu perguntava, eu tenho certeza que é isso, eu sei a lei, eu já fiz um caso assim, é assim, mas eu vou falar aqui com alguém para ter certeza que eu não estou inventando, que eu estou errada. Então, na estrutura de escritório grande, você é advogado júnior, aí você fala com pleno, que fala com sênior, que fala com sócio, aí sócio A, B, C. Então, naquela estrutura, você acaba, assim, não sendo... não exercendo o seu conhecimento total, você quer dividir ali a experiência para ter certeza de que você está certo, o que é ótimo. Mas muitas vezes eu senti essa necessidade de ter alguém backing me up, né? me dando o meu apoio. Ao longo do tempo, eu fui percebendo que eu não precisava, que eu já estava ok, que eu já tinha conhecimento suficiente. E quando a gente não sabe, a gente não sabe, a gente tem conhecimento e segurança de dizer, não sei, é uma regra nova, eu preciso estudar, preciso analisar e depois eu dou uma opinião.
ok, que é o normal. E eu acho que a outra coisa, Michele, quando a gente é mais nova, a gente também não identifica se o cliente está com você pelo escritório, ou realmente é porque ele gosta de você, ou porque você tem uma pessoa assim, assim, assada, trabalhando no escritório. Você não consegue identificar ainda que aquele cliente está com você. Você começa a perceber quando o cliente liga para você e fala: Ellen, eu quero você nessa reunião comigo. Eu não quero X, Y, Z, eu quero você. Ou quando você sai do escritório, vai para outro escritório e você vê que os clientes continuam com você. Então, você só passando pela experiência que você vai realmente sentir segurança. Então, eu fiz esses movimentos, né? Eu era uma advogada sênior, virei sócia, eu mudei de escritório e os clientes continuavam comigo. Então, eu me senti segura. Como, de novo, naquela época eu não tinha certeza que se eu fizesse isso, o cliente me seguiria. E hoje eu sei que é isso, porque eu já tenho aquela relação de confiança, o cliente já conhece a qualidade do trabalho e tudo mais. Que Então, bom, eu acho que que é o bom. tempo mesmo, é o É tempo, o mas... tempo que dá experiência, né? Uma perspectiva ou perspectivas, né? Você acha que sua confiança, o ter confiança é uma qualidade comum entre mulheres advogadas? Não. Por quê? Eu acho que muitas vezes a gente tem uma confiança interna, mas em razão das situações que a gente vive, então, num escritório grande, onde você tem vários sócios, com metas, com diferentes tipos de trabalho, e você tem comparação de horas, que a gente fala de book of business, então você acaba se sentindo um pouco, né, com pouca confiança, você se questiona, será que realmente eu tenho condições de atuar nessa área, já que, enfim, eu tenho tantos clientes ou tenho tanto de faturamento, enfim, eu acho que as mulheres, principalmente, a gente não aprendeu a fazer isso, a desenvolver todas essas questões desde que a gente é novinha. Muitas vezes a gente tem situações em que a gente tinha o nosso pai para nos defender, aí tinha o irmão mais velho, aí depois tem o namorado, enfim, a gente está ali sempre com algum homem para nos defender, para nos mostrar. E aí eu acho que são questões culturais mesmo, questões muito enraigadas, né? Principalmente aqui no Brasil, de machismo. Então, a mulher que se posiciona e que fala e que não esperam outra pessoa para defendê-la, muitas vezes isso é confundido com a pessoa é agressiva, ou a pessoa é difícil, ou a pessoa é dura. Isso eu acho muito legal, porque nos Estados Unidos pelo menos eu tive pouca experiência disso, né? Eu acho que os homens estão mais acostumados a verem as mulheres se posicionarem. Mais acostumadas, mais, Helen, vamos Ainda é contar. difícil. Ainda é difícil, mas que você aconselharia a uma pessoa, especificamente uma mulher, que está pensando em trocar, mudar de carreira? Como que você aconselharia ela a ter essa confiança de fazer isso, né? Eu tenho uma experiência muito prática, muito própria, Tá. que é o seguinte, é a nossa rede de relacionamentos, Michelle. Eu aprendi muito cedo a manter os contatos. E aí eu não digo no sentido de, essa pessoa é importante, eu vou manter o contato. Não. São pessoas com quem você se identifica, That's right. ou até pessoas que você não se identifica, mas que você pode aprender com ela. Ela tem uma coisa que você não tem.
E você manter relação, não é só quando você precisa de alguém que você liga, é você sempre manter contato, se interessar pela pessoa, conhecer a pessoa pessoalmente. E tanto amigos, colegas de trabalho, colegas da faculdade, pares de Tudo, profissão, outros tudo. advogados. Então, eu acho não, eu tenho certeza que parte da minha confiança, no bom sentido, né? Não estou falando confiança no sentido de algo, de me achar algo além, não. Não. Daquilo, eu estou falando daquilo que eu sei que eu posso fazer, eu não estou falando a mais, é aquilo. Faz muito, parte disso foi conversando com as pessoas e eu perguntava, eu falava, o que que você acha? Se eu abrisse um novo escritório, o que que você acha disso? Você acha que é difícil? E as pessoas 100% me falaram, não, vai lá, faz isso, é isso que você tem que fazer. Outras pessoas me disseram, olha, é difícil no começo, mas no longo prazo vai valer a pena e tudo mais. Então, hoje, se eu pudesse contribuir, eu diria que um bom planejamento, pensar nas possibilidades. Eu também, eu aprendi, né, no início da minha carreira que você tinha que fazer a faculdade, fazer o estágio, trabalhar em escritório grande, morrer de trabalhar, depois virar sócio e tal, tal, tal. Só que às vezes não, a gente vê pessoas jovens, muito bem-sucedidas, que abriram o escritório logo depois de formar e que estão super bem. Super bem, super bem. E dá motivação, né? Dá. E eu pensava isso, eu pensava, se uma pessoa que é recém-formada tem Pode fazer. coragem, pode, eu também posso. Você também tem muita experiência. É E isso. você, Helen, você tinha mentores durante sua carreira, ainda tem Sim, agora. sim, Michelle, É importante ter é mentores. muito importante, é muito importante. E a pessoa nem precisa saber que ela é sua mentora. Basta, o mais importante é você realmente compartilhar as experiências, fazer pergunta. Eu pergunto muito assim: o que você faria se você estivesse no meu lugar? E aí eu ouço. E outra coisa, procurar pessoas que talvez não sejam tão parecidas com você, que sejam um pouco diferentes, mas que pode trazer uma informação diferente, te Exatamente. dar um conselho que você não estava pensando. Então, nesse sentido, eu converso com homens, eu não converso só com mulheres, eu tenho mentores homens, queridos companheiros de turma, de faculdade, pessoas com quem eu já trabalhei, pessoas que já foram meus chefes. Então, assim, diferentes posições, diferentes idades, homens, mulheres, mulheres casadas, mulheres solteiras, enfim. São pessoas que, de alguma forma, podem te trazer algo novo, um insight novo, ou pode só confirmar algo que você já estava pensando, Pensando, e alguém exatamente. fala, não, é isso mesmo, Ellen, eu acho que você está certa. Que Então, bom, acho Helen. super importante, super. É Para super mim, importante. É super importante, Helen. Você contou, você falou que também não precisa que seu mentor ou mentora pareça igual a você. Você eu pode acho. falar mais sobre isso, porque acho que é muito importante, né? Acho que eu tenho mentores e são brancos, não precisa ser meu mesmo cor, porque informação e conhecimento é universal, né? Sim. Conta-nos um pouco sobre a sua opinião sobre isso. Eu acho que eu senti essa necessidade, Michelle, na prática, sabe? Porque eu identifiquei que eu ouvi de pessoas que eram muito diferentes de mim, que às vezes nem era advogada, eram outras áreas,
e que eles passavam por algumas experiências que eram as mesmas minhas, não importava se era homem e não fosse advogado. Então, eu senti na prática que algumas situações, por exemplo, de desenvolvimento de carreira, de planejamento, de se aperfeiçoar tecnicamente em outras áreas, não necessariamente naquela área que você tem conforto, mas ir para outro, expandir o conhecimento, tudo isso eu discutia muito com pessoas que não eram da minha área, que não eram mulheres. E eu acho que uma coisa interessante também é quando você tem uma experiência específica, por exemplo, eu não tenho filhos e eu estou casada há 3 anos. Então, eu passei muito tempo da minha vida solteira sem filhos. Eu tinha uma experiência na minha vida profissional pelo fato de eu ser casada e sem filhos. Eu tinha outro ambiente, eu tinha outro ritmo de vida. E muitas vezes mulheres casadas com vários filhos, elas tinham outro ritmo. Então, as experiências muitas vezes não eram parecidas, por mais que fôssemos mulheres e às vezes trabalhando na mesma área. Então, assim, cada experiência é única. Então, eu identificava informações, dicas, às vezes de outras pessoas. Então, foi muito por isso, entendeu? Foi na minha prática, na minha vida, eu consegui captar insights, dicas diferentes, vindas de pessoas diferentes. E me ajudou muito, até hoje me ajuda muito. É curioso, Helen, eu tinha passado um episódio onde eu falei com outra coach de carreira francesa, era francesa. Estávamos falando sobre mulheres em diferentes países, né? E curioso que estamos falando sobre esse sentido que a mulher tem, que deveria ser super mulher, superwoman. Você acha que isso é verdade para a mulher brasileira? Sim. Por quê? Sim, eu acho que é muito universal isso, Michelle. É a mulher que precisa ser uma boa dona de casa, cuidar de casa, cuidar dos filhos, ser bonita, tá com o cabelo arrumadinho, a unha feita, tá com roupa bonitinha e tem que ainda ser boa profissional. Ainda por em cima de tudo. Você tem que ser boa. E você, assim, a gente acaba, é algo como se fosse automático. Se você escolheu essa carreira, você tem que ser assim. Só que eu acho que nos últimos anos, e agora mais recentemente, em função da pandemia, a gente foi forçado a ver que não precisa de muito. A gente não precisa ir para o escritório todo dia, trabalhar 20 horas no escritório, correr para colocar o filho para dormir. Enfim, você consegue. Hoje a gente vê que a gente precisa de uma estrutura mínima e a gente consegue ser a dona de casa, ser a mãe, ser a boa profissional e não precisa tirar 10 em tudo. Sabe, você não precisa ser... A gente nunca vai conseguir, na verdade, né? Ser 100% em tudo, ser unanimidade. Isso é utopia, né? Nós, seres humanos, estamos em constante mudanças. Então, não vai ser pleno. E eu acho que é isso, a gente ter a noção de que não precisa ser superwoman, a gente não precisa, e eu pessoalmente nem quero ser, eu quero fazer aquilo que eu sei, aquilo que eu gosto, de uma forma solta, leve, sem peso, e como você falou, pouco a pouco, a gente tem muito ainda, muita coisa na humanidade que a gente precisa melhorar. Concordo com você. Grandes coisas, então... Concordo com você, Ellen. Vamos falar sobre seu escritório, né? Você esforçou muito. Agora você tem seu escritório. Nossa, por que seu escritório é diferente? Por quê? Que tem seu escritório que é diferente de outros?
E não estamos falando de competição, né? Acho que eu não concordo com essa palavra, mas vamos falar que H naves que hace diferente, única. Bom, primeiro que eu preciso te falar que eu realmente gostaria de contribuir com o aumento das mulheres na profissão, na advocacia e no nível de maior liderança e de maior exposição. Então, no que eu puder contribuir na formação de novas advogadas, eu vou. Então, eu tenho um compromisso pessoal de dar preferência na contratação de mulheres, principalmente as mulheres no início da carreira. Então, eu vou fazer uma seleção, né, nos processos de seleção a gente vai fazer com base em todos os critérios que a gente imagina, com base nas qualidades que eu preciso ter, né, em face do trabalho, mas a minha preferência vai ser na contratação de mulheres justamente para ajudar nessa formação. Eu tenho na minha cabeça também, Michele, que o escritório é um escritório boutique. Que é isso, é um escritório pequeno. Não vislumbro neste momento a possibilidade de ser um escritório grandão. Eu acho que o diferencial é uma estrutura menor, enxuta, onde a relação é mais pessoal, onde o cliente vai falar comigo ou com a outra advogada, e ele sabe que amanhã ele vai continuar falando comigo e com a outra, não é com outra pessoa qualquer. Então, eu acho que essa relação pessoal, um trabalho mais eficiente, o cliente não precisa falar com advogado A, B, C, D, E, não, ele vai falar com uma pessoa, vai me entender e eu vou cuidar internamente, eu vou cuidar de como executar para aquele cliente, de uma forma mais flexível, com um custo mais acessível, porque a gente não tem uma estrutura muito grande, então, consequentemente, o custo não precisa ser tão grande. E é isso, e muito apostando também, apostando não, acho que vislumbrando como já está sendo, né? Um mundo mais dinâmico, onde as relações mudam muito, elas se aperfeiçoam, elas se adaptam às novas realidades. Eu vejo o H-Naves, um escritório totalmente fluido, dependendo do cliente, a gente vai implementar um projeto para ele, que talvez não funcione para outro, mas por eu ter uma estrutura menor, eu consigo me adaptar, eu não tenho aquelas regras já pré-estabelecidas, que one fit all, né? Não, aqui no one fit all. Exatamente. Sabe, Helen, você falou não grande, mas acho que é grande em ideias. Não precisa ser grande fisicamente em seu espaço, que é muito importante, né? Importante. H-Naves tem muitas ideias e planos importantes, e acho que é muito bem, Helen. Conta-nos, estamos em uma pandemia de Covid, né? Aunque é muito bom que números estão diminuindo, ainda existe. Conta-nos como é que você funciona durante nestes tempos challenging. Bom, primeiro, aqui no Brasil, graças a Deus, a gente está melhorando, mas até começo do ano ainda foi um ano muito difícil. Então, eu imagino que pelo menos até o final do ano, enquanto todos os adultos não tiverem tomado a segunda dose, as crianças, eu ainda me sinto mais confortável de fazer o home office. Então, a regra ainda está sendo home office, os nossos advogados estão trabalhando de casa. Eu, pessoalmente, eu tenho um espaço compartilhado aqui em São Paulo, aqui numa região central, aqui perto da Faria Lima. É um lugar bastante central, fica perto de vários clientes, dos bancos. Então, quando eu preciso fazer uma reunião agora,
de um mês para cá, as pessoas têm, que a maioria dos adultos já tomou a segunda dose, eu também tomei agora em setembro, então agora eu comecei a fazer reuniões presenciais. Okay. Então eu tenho um espaço compartilhado, um escritório onde eu posso vir, né, quando eu quiser, faço reuniões com o cliente, super flexível, tem vários lugares, vários escritórios na cidade de São Paulo, então eu posso fazer uma reunião numa região da Paulista, outro na Faria Lima, outro na Zona Sul, enfim, em regiões diferentes. Então, é isso, flexibilidade, dinâmico, a gente não... E a gente vai se adaptar. Amanhã ou depois, se tiver algum pico de algum problema, a gente continua trabalhando de casa. Então, é isso. Acho que a gente precisa respeitar também o momento que a gente está vivendo, a gente não precisa de nenhuma pressa. A gente já sabe que a gente já se adapta, né? O mundo aprendeu que a gente consegue se adaptar, muitas vezes a custos altos, mas são lições, né, que a gente aprende também. Tem esse lado. Com certeza, com certeza. Você acha que vai viajar pronto? Você acha que vai viajar a outros países neste ano ou próximo? Esse ano acho que não. Ok. Acho que ainda está too soon, mas tá muito cedo ainda, mas acho que o começo do ano que vem eu tô com muita vontade de ir para Nova York, visitar você. E eu também, Helen. Muita vontade, muita. Agora em novembro faz 2 anos, né? Eu fui em 2019 e depois que eu me mudei depois que eu morei em Nova York, eu vou todo ano. E é isso, estou com muita saudade. Eu Acho que é também. muito ruim não poder viajar, né? Muito ruim, eu tenho muito saudade também. Mas, Helen, eu queria, honestamente, agradecer você por tomar seu tempo, falar comigo, estar no meu show. Eu estou muito orgulhosa de você e seus esforços. Eu sei que seu escritório vai ser sucesso. E conta com nós para ajudar você em qualquer coisa. Então, não fecha, don't hang up, Helen. Eu queria também agradecer meus ouvintes, gente em Brasil, exterior, escutando meu podcast. Muito obrigada, muito obrigada por seu apoio e até a próxima. Tchau. Tchau.